Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou iniciar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. É a página 115 do livro de vocês. Bom, está falando o seguinte: em duplas, observem as fotos a seguir que mostram as cadeias montanhosas mais elevadas do mundo. Depois, respondam as questões. Na letra A, está perguntando que esferas terrestres são representadas em todas as imagens. Bom, nas imagens, gente, são representadas três principais esferas. São representadas a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. A única que não fica muito evidente é a biosfera. Lembrando que a biosfera é aquela onde permite a existência de vida. A hidrosfera é aquela camada, né, que é aquela esfera que representa a água. A litosfera é a camada sólida da Terra, a estrutura sólida, a estrutura rochosa, e a atmosfera é a camada de gás que envolve a Terra. Letra B. Quais são as características comuns que você consegue observar nas imagens? Podemos observar que as imagens mostram áreas elevadas, né, com uma altitude muito elevada, além da pouca ou nenhuma vegetação. São regiões mais montanhosas, né? E em algumas com a presença de neve. Número 2. Observe novamente o mapa da página 106 e responda às seguintes questões. Letra A. As imagens acima mostram locais em que houve colisão entre placas tectônicas ou locais em que houve afastamento entre elas? Justifique sua resposta. Bom, essas imagens estão mostrando um trecho da Cordilheira dos Andes, né? As cadeias rochosas no Canadá. Está mostrando também ali na França, na região dos Alpes. E está mostrando também na região ali do Nepal, né? Que faz parte do Himalaia. Então está perguntando se houve colisão entre as placas, pedindo para analisar este mapa. Bom, a gente observa aqui, primeiro, do Nepal, né? A gente observa que há, sim, o encontro de duas placas tectônicas. Quando a gente observa aqui também os Alpes, que uma grande parte está na França, a gente observa que há também o encontro de duas placas tectônicas, a placa grego-turca e a placa africana, né? Que está ao encontro aqui. A gente também observa que aqui na Cordilheira dos Andes também há o encontro de placas tectônicas, a placa de Nazca e a placa sul-americana. Aqui nas cadeias rochosas também, gente, a gente observa que há o encontro dessas placas. Então, está falando o seguinte, está perguntando se ocorre, pedindo para justificar a resposta. É importante a gente perceber, através da leitura do mapa, que as regiões das fotos sofreram influência direta da colisão entre duas ou mais placas tectônicas. A gente tem que associar o surgimento, né, essas imagens ao encontro convergente. Por quê, gente? Essas cadeias montanhosas, elas surgem a partir do encontro de duas placas tectônicas. Uma placa tectônica, né, quando é uma continental e uma oceânica, a placa oceânica ela é mais densa. Então, quando ela se choca com a placa continental, a placa oceânica ela vai mergulhar por um processo que a gente chama de subducção. Ela vai mergulhar embaixo da placa continental e a placa continental vai sofrer enrugamentos. Esses enrugamentos é que dão origem a estes dobramentos. Esses dobramentos, gente, eles são chamados de dobramentos modernos. No caso do Himalaia, são duas placas continentais que se chocam. Então, as duas placas continentais, elas vão se enrugando. Quando eu falo que elas vão se enrugando, que elas se chocam, gente, a gente tem que conseguir fazer essa associação, né, a um período geológico muito longo, né? É um processo extremamente demorado. Não é da noite para o dia que só ergue uma montanha. Né? Não é da noite para o dia que se formou o Himalaia, que se formou os Andes. Demora milhares de anos. É um processo que está em constante movimentação, está em constante acontecimento. Tá bem? Letra B.
Quais são as placas que contribuem para formar cada uma das cadeias montanhosas acima? Como nós vimos no mapa, né, na imagem A, há o encontro entre as placas eurasiática, grego-turca e africana. Na imagem B, há encontro entre as placas eurasiática e indo-australiana. Na imagem C, há o encontro entre as placas sul-americana e de Nazca. E na imagem D, há o encontro entre as placas de Cocos, do Caribe, do Pacífico e a norte-americana. No caso dessa D, formando ali as cadeias rochosas, né, que pega o Canadá, Estados Unidos. Letra C. Você diria que no Brasil há cadeias montanhosas elevadas semelhantes às observadas nas imagens? Por quê? Não, gente, no Brasil não tem esse tipo de formação. Por quê? Primeiro, porque pelo que eu falei para vocês, né, de acordo com o que a gente observou no mapa, o Brasil ele não está localizado no limite dessas placas tectônicas. O Brasil ele está no meio, no centro de uma placa tectônica. Para haver esse tipo de formação, é necessário estar no limite dessas placas, que é onde há o limite convergente, o encontro convergente dessas placas. Esse tipo de cadeia montanhosa só existe em áreas de encontro convergentes entre as placas tectônicas. Como o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, aqui não ocorreram tais colisões, que na costa do Oceano Pacífico originaram os Andes, entre outros exemplos de cadeias montanhosas elevadas. Bom, finalizamos então a nossa correção. Nós vamos continuar com o conteúdo, gente, a partir do livro. Hoje, iniciando um conteúdo novo, nós vamos aprender sobre as rochas, os minerais e o solo. Nós vamos aprender sobre os diversos tipos de rocha que existem, que são 3, né? Rocha sedimentar, metamórfica e ígnea ou magmática. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre os minerais e vamos entender sobre a formação dos solos, como que os solos se formam, né? E a importância dos solos para o ser humano. Nessa imagem aqui, nós vemos, né, uma imagem muito bacana, é uma casa que foi erguida sobre uma rocha nas proximidades do mar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Muito bacana mesmo essa rocha aqui. Rochas e minerais. Bom, a litosfera, como nós vimos, ela é a camada que constitui a parte externa do planeta Terra. Ela é formada por rochas e as rochas, gente, elas são formadas por minerais. Então, as rochas são um agregado de minerais. Então, as rochas são um corpo sólido formados por mineral ou, consequentemente, consequentemente, por aglomerados de minerais, granito, mármore, xisto, gnais e arenito, ou pedra-pome são alguns exemplos de rochas. Os minerais, por sua vez, eles são elementos ou compostos naturais. Esses minerais, eles são sólidos, né? Têm origem inorgânica, ou seja, aqueles minerais sólidos, ouro, diamante, eles têm origem inorgânica, eles não são de origem animal e vegetal. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos minerais de origem orgânica, no caso o petróleo, no caso o carvão mineral também é um mineral de origem orgânica. As rochas e os minerais podem ser explorados do ponto de vista comercial, por conta da sua disponibilidade na natureza, ou pela sua utilização como matéria-prima. Quando essas rochas ou esses minerais são explorados, e a partir dessas rochas e minerais são produzidos diversos objetos, a gente chama de minério. Alguns desses minérios, como ouro, diamante, prata, mármore e minério de ferro, são negociados a preços elevados. Aqui tem um exemplo de mineral, que é o granito, que é constituído pelos minerais quartzo, é uma rocha, tá, gente? Granito, constituído pelos minerais quartzo, feldspato e mica. É uma rocha muito resistente. É muito usada em cozinhas e banheiros, nas pias, pisos e bancadas. Nessa outra imagem aqui, nós temos o arenito, que também é um tipo de rocha.
Pode apresentar diversas cores e é constituída de uma associação de grãos do mineral quartzo, ou outro mineral que tenha dimensões de um grão de areia, ou seja, é o aglomerado de vários grãozinhos, né, que deram origem à rocha arenito. Geralmente, os diferentes minerais ou rochas, gente, vão se concentrar em algum ponto da superfície terrestre. Essa concentração são chamadas de jazidas minerais. Uma pedreira de granito ou de mármore, uma mina de ouro ou um garipo de diamantes são exemplos de jazidas minerais. Existem também as jazidas subterrâneas. No caso, como exemplo, nós temos o petróleo, que é uma jazida subterrânea. O carvão mineral também, tá, gente? Lembrando que o carvão mineral e o petróleo são minerais de fonte orgânica. Nessa imagem aqui, nós temos um garimpeiro trabalhando com cuia, né, fazendo a seleção do ouro usando o mercúrio. O mercúrio, gente, é um mineral líquido e ele é extremamente poluente, tá bem? Geralmente as regiões onde existe o garimpo de ouro, onde existe o garimpo até ilegal, as águas dos rios elas acabam sendo poluídas pelo mercúrio. Os tipos de rocha existentes. As rochas são recursos, né, naturais muito utilizados em construções. Elas são classificadas em 3 grupos de acordo com sua origem. Como assim sua origem? Como elas foram originadas na natureza. Como elas surgiram ou como elas surgem, né? São as ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas, gente, ou magmáticas, elas vão se originar a partir da solidificação do magma, do resfriamento do magma, ou na superfície terrestre, ou por dentro da crosta, né? Quando acontece o resfriamento do magma na superfície, a gente chama de rocha magmática extrusiva ou vulcânica. Quando esse resfriamento acontece no interior da crosta, a gente chama de rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. Então, a rocha magmática ela é originada a partir do resfriamento do magma. Ela pode ser extrusiva ou intrusiva. Extrusiva quando esse resfriamento ocorre na superfície. Intrusiva quando esse resfriamento ocorre dentro da crosta, no interior da crosta. A intrusiva também pode ser chamada de plutônica e a extrusiva ela pode ser chamada de vulcânica. Um exemplo dessas rochas são granito, né? É uma rocha magmática intrusiva. Nós temos o basalto, que é um exemplo mais comum, que é uma rocha extrusiva. Nessa imagem aqui nós temos a paisagem do centro da cidade de Jardim do Seridó. Os paralelepípedos que calçam as ruas, gente, são feitos de granito. É uma rocha ígnea plutônica. Lembrando, plutônica é aquela que resfria no interior da crosta, tá? É uma rocha intrusiva. As rochas sedimentares. Elas são formadas a partir do acúmulo, gente, em camadas horizontais de sedimentos de rochas e de detritos orgânicos. A partir do momento que esses detritos e essas rochas elas vão sendo acumuladas em camadas, elas vão sendo pressionadas, elas vão sendo compactadas, e isso acaba dando origem às rochas sedimentares. Sedimento, fragmento que se separa das rochas por causa de desgastes provocados pela ação da água, do vento, do calor, entre outros fenômenos. Os sedimentos se desprendem das áreas mais altas e são depositados nas áreas mais baixas. Como que eles se desprendem das áreas mais altas? Através de ações intempéricas, através do intemperismo e através do processo erosivo. O intemperismo é a quebra, é a fragmentação da rocha, a erosão é o desgaste desta rocha e a partir deste desgaste vai haver o seu transporte e a sua deposição.
Quando acontece essa deposição, as camadas superiores pressionam as inferiores e, passado algum tempo, os sedimentos eles tornam-se compactados, né, ou cimentados, transformando-se em rochas sedimentares. Lembrando, todos esses processos são processos lentos, tá bem? As rochas sedimentares mais comuns são arenito, calcário, argilito. Nessa imagem aqui, nós temos turista em Parque Geológico do Barbito, criada em 1995, numa antiga pedreira no município de Itu, em São Paulo. E as rochas metamórficas? As rochas metamórficas, gente, elas são o resultado da transformação de outras rochas, o resultado da transformação de rochas sedimentares e de rochas magmáticas. Essas rochas sedimentares e essas rochas magmáticas, a alta pressão e em alta temperatura, vão mudar as suas características químicas. Quando há essa transformação nas características químicas dessas rochas, dá origem às rochas metamórficas. Então, rocha metamórfica são originadas a partir da transformação de outras rochas. Em quais condições? Alta pressão e alta temperatura. Um exemplo de rocha metamórfica é o gneiss, que é o resultado da alteração do granito. Neste exemplo aqui, nós temos o Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, que é constituído de gneiss, que é uma rocha metamórfica. As rochas, elas possuem um ciclo. O que é o ciclo das rochas, gente? É um ciclo infinito. É como que as rochas, elas vão sendo originadas em meio natural. De uma rocha, é transformada em outra. Como que isso acontece? Esse ciclo das rochas, o nome mesmo diz, é um ciclo. Este ciclo não tem início, nem meio, nem fim. Este infográfico está trazendo aqui para vocês como exemplo como ocorre a transformação de rochas magmáticas em rochas sedimentares e de sedimentares em rochas metamórficas, e assim dando sequência a este ciclo. No 1, observem aqui o processo 1. O limite convergente ele entra em uma placa oceânica e uma placa continental. Lembra que eu falei para vocês? A placa oceânica ela é mais densa, então ela vai mergulhar embaixo da placa continental, vai elevar a placa continental e vai formar uma cadeia de montanhas. E vai dar origem também aos vulcões. Por quê? Na medida que a placa oceânica mergulha embaixo da placa continental, vai se formar uma fenda. E essa fenda, né, ela vai ser preenchida com magma. E à medida que vai se formando a cadeia montanhosa, o magma, ele vai ascendendo também, ele vai rompendo a camada rochosa e origina uma montanha vulcânica. Quando isso acontece, esse vulcão, que pode entrar em erupção, expele o magma para fora em forma de lava. A lava, ela resfria, dá origem à rocha magmática ou rocha ígnea, no caso extrusiva, porque o resfriamento ocorre na crosta, na superfície. Essa rocha magmática, ela é desgastada, ela é erodida e ela é transportada. Quando ela é transportada, os sedimentos eles são depositados. Quando os sedimentos eles são depositados, a partir no decorrer de milhares de anos, vai dar origem à rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, sob altas temperaturas e alta pressão, vai dar origem à rocha metamórfica. E assim o ciclo ele se repete. Essa rocha metamórfica ela vai mergulhar em direção ao manto, vai fundir, vai virar magma. Quando houver uma erupção vulcânica, a lava vai resfriar, vai dar origem à rocha magmática. E aí o processo ele se repete. É um processo contínuo. Nesse ciclo das rochas, nós temos rocha magmática que se transforma em rocha metamórfica, que se transforma em rocha sedimentar que se transforma em rocha ígnea, em rocha metamórfica, e assim sucessivamente. É um ciclo, tá bem, gente? Lembrem-se, a natureza ela está em constante movimentação. Então, o movimento tectônico, o tectonismo existente no interior da Terra,
torna possível que esse ciclo das rochas seja constante também. Então, eu vou finalizar por aqui, só a critério de fixação melhor desse ciclo. As rochas ígneas são aquelas que se originam na crosta quente e profunda e no manto. As rochas metamórficas são originadas a partir de outras rochas que sofreram a ação de altas temperaturas e pressões da crosta terrestre. As rochas sedimentares são aquelas que resultam do acúmulo de sedimentos ou de matéria orgânica, ou seja, as rochas ígneas, resfriamento do magma, resfriamento da lava, as rochas metamórficas, transformação das características de outras rochas, e as rochas sedimentares, o acúmulo de sedimentos e de matéria orgânica. Bom, vou finalizar por aqui a nossa aula para ela não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem, são pouquinhas, tá? Copiem as perguntas no caderno. E é preciso também, gente, fazer a anotação do conteúdo. É muita informação, né? E muito detalhe. Então, quando a gente anota, a gente fixa melhor o conteúdo, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.